Olá, a resenha literária está de volta e hoje eu vou falar de um livro no qual eu me inspiro muito, muito mesmo, para fazer o meu trabalho de produção de conteúdo para o YouTube, para o Instagram. É claro que eu não tenho a inteligência, a cultura, o conhecimento, a ironia e o humor impagável do autor do livro, mas hoje a resenha é sobre o Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras, do Olavo de Carvalho, que está disponível na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br. O meu exemplar é este aqui, desta edição, está até surradinho, porque andou muito na minha mochila em viagens pelo Brasil. Esse livro reúne textos escritos, sobretudo, entre 1992 e 1996 e também no início de 1997. Mas é atualíssimo. A situação só piorou de lá para cá. O professor Olavo mostra que alguma coisa nos cérebros dos nossos intelectuais não vai bem. Ele apresenta um mostruário comentado de banalidades culturais que muito significam precisamente na medida em que não valem nada. O livro surgiu a partir de notas que o filósofo fez sobre artigos de jornais, de revistas, matérias, crônicas, ensaios, algum acontecimento cultural, um espetáculo, um filme, a edição de um livro, uma entrevista para a televisão de algum figurão, como ele fala. Claro, tudo feito seletivamente, porque, como escreveu o professor, a produção cultural de esquisitices ultrapassava de longe minha capacidade de registro. O tema é único: a alienação da nossa elite intelectual, arrebatada por modas e paixões que a impedem de enxergar as coisas mais óbvias. E quem é o imbecil coletivo? Esse ente proteico e inumerável não é propriamente ninguém, pelo fato mesmo de ser legião. A definição exata de imbecil coletivo é a seguinte: é uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reúnem movidas pelo desejo comum de imbecilizar-se umas às outras. Trata-se de um fenômeno coletivo de imbecilização artificial causada pela repetição obsessiva de lugares comuns e cacuetes ideológicos que deixa suas vítimas temporariamente impedidas do uso da inteligência. O Brasil teve um problema grave. O marxismo estava se despedaçando no mundo, tentando as suas metamorfoses, e aqui terminava o regime militar, e a esquerda tomava conta de vez da imprensa, dos meios culturais e acadêmicos. O professor fala sobre como naquela época, fim da década de 1980, começo da década de 1990, os meios de difusão da cultura estavam se ampliando. Isso antes das redes sociais, tá? E o que se deu, então? Como escreve Olavo, quanto mais baixa a qualidade das ideias, mais largos os canais pelos quais se despejam na cabeça do povo a latrina mental dos intelectuais. E outro triste fenômeno: o sucesso atua como sinal encorajador de que um imbecil precisa para se tornar um imbecil arrogante. Vamos lá, o Olavo mostrou, observando várias situações, que já faz tempo que temos no Brasil uma censura prévia, uma censura disfarçada de debate democrático. Por exemplo, observando um suposto ciclo de discussões sobre a evolução do pensamento, promovido por um banco em São Paulo, o Olavo mostrou que só 3 estágios foram incluídos nas conversas. Todo o resto foi dado como morto e enterrado. E ele escreveu o seguinte: concentrar obsessivamente a discussão em certas correntes de ideias para bloquear ao público o acesso às outras tem sido a norma dominante nos debates neste país há pelo menos uma década. É um método elegante de censura prévia que dá ao mais tirânico dirigismo mental as aparências de uma discussão democrática. E o leitor vai dando gargalhadas. O Olavo é muito divertido. Por exemplo, ele cita um debate, entre aspas, tá, sobre liberação da maconha promovido pelo Jornal do Brasil, que reuniu 3 apóstolos da liberação da droga. E sobre a defesa que o Leonardo Boff faz da troca da maconha pela teologia da libertação,
a corrente comunista entranhada na Igreja Católica, o Olavo de Carvalho escreveu o seguinte: o senhor Boff, aproveitando-se da discussão sobre a maconha, faz dela uma ocasião de marketing da sua proposta espiritual. Só posso concluir que nos propõe a substituição de uma droga por outra. A turma que o Olavo de Carvalho critica, com razão, jornalistas, escritores, autores de novela, acadêmicos, atores, críticos literários, cantores, esse pessoal, como o professor escreve, tem o maior desprezo por argumentos e provas e um gosto pronunciado pela ação psicológica que vai moldando os sentimentos da massa sem dar margem a discussões nem prestar satisfações à exigência de uma verdade. Eles concordam entre si, o resto deve ser banido. Vou ler mais um trecho do Imbecil Coletivo. De que adiantou destruir a máquina de censura mental comunista se agora é a intelectualidade em peso que cai em cima de nós como um bando de comissários do povo para fiscalizar, patrulhar, pressionar, chantagear, ameaçar, denegrir. Pior, abrigados sob a convicção geral de que o comunismo morreu, os novos comissários estão livres para agir igualzinho aos antigos sem que ninguém os possa acusar de comunistas. O derradeiro truque da mais histriônica das ideologias, fingir-se de morta para assaltar o coveiro. O livro é uma aula de história, de filosofia. Por exemplo, o Olavo diz que a ideia do intelectual coletivo tem sua origem nos clubes, nas assembleias e nos salões literários nos quais foram gerados a Revolução Francesa. Essa porcaria que na escola diziam pra gente que era boa. Foi ali que, pela primeira vez, a intelectualidade moderna sentiu a força da sua união e se sagrou rainha sob o título de opinião pública. De fato, esse termo não designava a opinião das massas, mas o sentimento comum das elites letradas. A verdade passou a ser não aquilo que coincidisse com a realidade, mas aquilo que melhor expressava as aspirações do coletivo. A nova elite intelectual, ela aposta na tal engenharia social. Ela quer moldar sua mente, seus valores, sua vida e o sentido da sua vida, não quer só possuir o mundo, mas reinventá-lo à sua imagem e semelhança, doa a quem doer. E qual é a fórmula do politicamente correto que está descrita no livro? É a inconcebível mistura de relativismo cultural e absolutismo moral. A turma que defende esse negócio não vê nenhuma contradição entre exigir a liberdade sexual irrestrita e pedir severos castigos da lei para um olhar de cobiça eventualmente lançado por um macho a um par de pernas femininas. Nem entre a irrestrita liberdade de palavra e o policiamento repressivo do vocabulário para extirpar dele todas as expressões capazes de ferir suscetibilidades políticas, raciais, sexuais. E passaram a dizer que a civilização ocidental tem a ver com um sistema organizado de dominação que se destina a reforçar a conformidade com os valores burgueses. O livro fala sobre a luta contra o racismo, que virou uma cruzada contra a inteligência. Movidos pela oratória de intelectuais esquizofrênicos, os negros agora exigem uma indenização dos bisnetos de seus antigos senhores, mas, ao mesmo tempo, gabam-se de ser descendentes dos faraós, que escravizaram dezenas de povos durante 15 séculos. Não vejo como poderão escapar da pergunta: por que vocês não pagam primeiro o que devem aos judeus? E sobre a teoria das reparações, com muito humor, o Olavo faz outras perguntas. Quanto de sangue negro será preciso ter para ser admitido na fila do caixa? O mulato, 50% negro, 50% branco. Paga ou recebe? O filho de mulato com branca ou de branco com mulata, 25% negro, 75% branco. É 3/4 devedor e 1/4 credor? Ou cada qual poderá passar de devedor a credor por decisão de arbítrio próprio,
bastando assumir a negritude para que se opere esse milagre. Olavo também faz uma série de perguntas ao diretor da revista Raça, que se destina a desenvolver no leitor o orgulho de ser negro. E as perguntas são: como sou branco, casei com negra e tenho um filho mulato, estou com um dilema para cuja solução tenho de pedir o auxílio de Vossa Senhoria. Devo ensinar meu filho a ter orgulho de ser negro ou de ser branco? Ele deve assumir a raça da mãe ou a raça do pai? Ou deve mandar às urtigas todo orgulho racial e parar de ler uma revista que só lhe põe minhocas na cabeça? Se ser negro é motivo de orgulho, ser branco deve ser motivo de vergonha ou também de orgulho? Algumas raças são meritórias e outras são vergonhosas, ou todas são igualmente meritórias? Como é que uma característica racial qualquer pode ser motivo de orgulho sem que a falta dela constitua motivo de vergonha? Como ter orgulho de alguma coisa se não vemos nela superioridade nenhuma? E como imaginar que a nossa raça é superior sem dar por pressuposto que as outras lhe são inferiores? Como pode haver orgulho racial sem defesa da pureza racial? Uma pessoa com bom senso não tem dificuldade de entender que o que chamam de direito racial viola a Constituição. Se ninguém pode ser discriminado por motivo de raça, é absurdo que, por igual motivo, desfrute de direitos especiais. O filósofo também critica, a partir de matéria de um suplemento infantil do jornal O Estado de São Paulo, a tentativa de doutrinar as crianças contra o uso de expressões como a situação está preta, destino negro, que são, segundo o jornal, racistas. O que a imprensa, de um modo geral, faz é lesivo à inteligência. Reprime, sob pretextos políticos de ocasião, o uso de metáforas naturais que remontam às origens da espécie humana. O simbolismo do claro e do escuro vem do tempo das cavernas, das sensações primevas de terror e deslumbramento. Olavo de Carvalho explica que a classe letrada do Brasil não consegue enxergar valor e sentido no trabalho da inteligência fora das finalidades políticas imediatas. A vida intelectual vira um instrumento da política. E entre os intelectuais surgiram o quê? O apelo ao uso de drogas, a perversão sexual, ao pansexualismo, a bandidolatria. Ofendidos pelo regime militar, os intelectuais brasileiros tiveram uma reação desproporcional e mórbida. Não conseguindo derrubar o governo, interiorizaram a revolta, puseram-se a derrubar a família, a moral, a gramática, a personalidade humana, os sentimentos, o respeito pela civilização, tudo aquilo que adorna e enobrece a vida para disseminar em seu lugar um espírito de revolta e de cinismo. Há décadas o público brasileiro vem sofrendo um estupro psicológico, sempre em nome, é claro, do combate à ditadura. Especificamente sobre a bandidolatria, Olavo escreveu o seguinte: não conheço um único bom livro brasileiro no qual a polícia tenha razão, no qual se exaltem as virtudes da classe média ordeira e pacata, no qual ladrões e assassinos sejam apresentados como homens piores do que os outros, sob qualquer aspecto que seja. E isso tudo com o apoio de um exército de sociólogos, psicólogos e cientistas políticos que garantem o respaldo científico. O que essa gente dissemina é a ideia falsa de que o dever de ser bom e justo incumbe primeiro e essencialmente à sociedade, e só secundariamente aos indivíduos. Muitos intelectuais brasileiros tomam como um dogma infalível esse preceito monstruoso que resulta em abolir todos os deveres da consciência moral individual até o dia em que seja finalmente instaurada sobre a Terra a sociedade justa. Quantas vezes você já ouviu que todo bandido é uma vítima da sociedade?
Quantas vezes nós testemunhamos o ódio à polícia e a simpatia pelo banditismo, pelos bandidos? E um pouco mais de história. Isso vem do comunismo. Hoje vemos como foi profunda a marca deixada pela propaganda comunista na consciência dos nossos intelectuais. Nenhum deles abre a boca sobre o problema da criminalidade, que não seja para repetir os velhos lugares comuns sobre a miséria, sobre os ricos malvados e para lançar na elite a culpa por todos os assaltos, homicídios e estupros. Nossos intelectuais continuam presos à lenda que faz do criminoso o cobrador de uma dívida social. Para eles, os bandidos estão alinhados com as forças progressistas e quem pede que eles sejam punidos faz parte das forças reacionárias. Tem uma parte do livro muito engraçada em que o Olavo comenta o artigo de um cientista político sobre o Santo Daime. E o Olavo vai assim: na página editorial do Jornal do Brasil, deu-nos ciência de uma importante contribuição para a humanidade do século XXI, o Santo Daime. Trata-se de um invento ou descoberta capaz de levar os sucessores da presente geração ao conhecimento das causas mais profundas de todas as coisas, o que, convenhamos, não é pouca porcaria em matéria de inteligência. O Santo Daime, segundo nos informa o autor do artigo, é uma doutrina e, ao mesmo tempo, é um chá. Como o autor usa indistintamente a mesma expressão para nomear as duas substâncias, uma líquida e outra intelectual, não fica bem claro se os efeitos anunciados deverão advir da assimilação da doutrina, da ingestão do chá ou de ambas essas providências tomadas simultaneamente. Parece que o autor ficou tão emocionado com o aumento espetacular da sua inteligência após a ingestão do chá, que terminou por confundi-lo com a doutrina ao ponto de meter-se os conceitos na chaleira e pôr-se a escutar a argumentação dos cipós. A gente dá muita risada também com as respostas do Olavo a falsos intelectuais, a acadêmicos e críticos literários que fingem avaliar a obra do filósofo. Muitos nem leram os livros do professor. Eu selecionei alguns trechos de artigos e de cartas do Olavo para essa gente. Não quero fazer de besta um sujeito que já se faz de besta por si, uma redundância intolerável esteticamente. E caso Vossa Senhoria fareje em minhas palavras uma intenção um tanto desrespeitosa, saiba que suas células olfativas não o enganam de todo. Ele não gostou do meu livro O Imbecil Coletivo. Tanto não gostou que inventou outro e escreveu sobre ele, jurando que era o meu. Antigamente, o sujeito que acreditasse poder fulminar um livro mediante a mera catalogação ideológica de seu autor seria imediatamente rebaixado do estatuto de intelectual para o de demagogo barato. Jamais critiquei ninguém por ser de esquerda, e sim por não saber sê-lo com alguma dignidade. Falo contra a impostura daqueles que, no fundo, só estão na esquerda porque aí podem proteger-se de toda crítica sob o manto da solidariedade ideológica. Se imaginam que, rebaixando meu livro ao nível de suas cabeças, podem dissuadir o leitor de tentar averiguar por si mesmo o teor de meus argumentos, é porque olham o povo brasileiro no espelho de seu próprio auto-engano. Não cabe a mim explicar com que direito os critico, mas eles é que têm de explicar de onde tiraram a ideia de que têm o direito de não ser criticados nunca. Se ele, em tom de certeza, assegura que meu livro chama as pessoas de imbecis, sou forçado a concluir que não apenas ele não o leu, mas que nem sequer o viu. Quando a simples menção da palavra imbecil, cada um desses egocêntricos logo se apressou equivocadamente a concluir "é comigo", o que se viu foi uma corrida geral às carapuças, disputadas à tapa como se glória fossem. E para encerrar essa resenha, eu selecionei alguns trechos do livro O Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho, sobre vários assuntos. Sobre a esquerda.
definem a esquerda como uma corrente política que condena as injustiças e as desigualdades do capitalismo e que procura eliminá-las ou pelo menos minimizá-las. Definição bem elástica. Se a esquerda é o que ela diz, ela sofre de uma patética falta de adversários. Para fins de propaganda, é conveniente dar ao público a ilusão de que ética e esquerdismo são uma só e mesma coisa, de que, fora da esquerda, não há nada senão interesses malignos. Sobre o Estado enorme, Olavo de Carvalho escreveu o seguinte: um governo que se mete em tudo obriga as pessoas a tudo reivindicarem dele, avilta o povo ao atender às suas demandas, premiando a indisciplina e o protesto, e também, ao não atendê-las, semeando a desesperança e o cinismo. Sobre a democracia não pode consistir no puro e simples império da opinião, mas da opinião fundada na razão. E o bom funcionamento da razão pressupõe que, em favor de uma ideia, deva haver argumentos objetivamente válidos, bem superiores à simples alegação de que ela expressa o desejo dos muitos. Sobre progressismo e conservadorismo, o esquematismo dualista que divide o mundo em mocinhos progressistas e bandidos conservadores continua a ser, para a maioria dos intelectuais brasileiros, a base da sua cosmovisão, a principal chave explicativa de todos os atos, fatos e pessoas. Sobre a cultura de massa, a popularização da cultura é um problema secundário. O essencial é que exista uma cultura digna de ser popularizada. Nossos intelectuais só se preocupam em saber se o povo comparecerá ao seu banquete, mas não ligam a mínima para a qualidade do que lhe vão servir. Ainda sobre cultura. Incapazes de formular uma política cultural, nossos intelectuais concebem em seu lugar uma economia cultural, ou melhor, um orçamento cultural. E o imbecil coletivo cita uma frase do brilhante Milor Fernandes: quando ouço falar em cultura, saco logo meu talão de cheques. Sobre os homossexuais, ora oprimidos, ora opressores, os homossexuais nesse ponto não são melhores que os outros homens e mulheres. Tudo depende de estarem fora do poder ou dentro dele. E o objetivo do Olavo de Carvalho ao publicar este livro aqui não foi apenas investigar as causas da decadência cultural brasileira, mas as causas do desinteresse em investigá-las. Ele queria não só expor a decadência da produção cultural, mas a decadência do debate cultural. Então, o objetivo do filósofo foi resumido assim: romper o círculo de limitações e constrangimentos que o discurso ideológico tem imposto às inteligências deste país, vincular a nossa cultura às correntes milenares e mais altas da vida espiritual no mundo, fazer, em suma, com que o Brasil, em vez de se olhar somente no espelho estreito da modernidade, imaginando que 4 séculos são a história inteira do mundo, consiga se enxergar na escala do drama humano ante o universo e a eternidade, remover os obstáculos mentais que hoje impedem que a cultura brasileira receba uma inspiração mais forte do Espírito Divino e possa florescer como um dom magnífico a toda a humanidade. É isso, gente. Essa foi a resenha sobre o imbecil coletivo, atualidades inculturais brasileiras, do magnífico Olavo de Carvalho. Este e outros livros dele vocês encontram na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima resenha literária.